Olá, turminha. Bom dia. Hoje é sexta-feira, último dia da semana com atividades e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a aula de hoje vai ser sobre ciências. Quem lembra o que foi que a gente estudou em ciências a semana passada? Vamos lembrar um pouquinho? Acertou quem disse as plantas. Na semana passada, nós estudamos sobre as plantas. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada? Na aula passada, nós conhecemos um pouco sobre as plantas que vivem na água, que também são chamadas de aquáticas. Conhecemos as plantas que vivem na terra, que as raízes são presas na terra, no solo, onde a gente chama de planta terrestre. E conhecemos as plantas que as raízes ficam presas em outras plantas lá em cima, no alto, onde a gente chama de plantas aéreas. Na aula de hoje, nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre as plantas, só que dessa vez nós vamos estudar as partes das plantas, porque é tão importante saber cada parte da planta e o que é que cada uma faz. Quais são os pedacinhos que formam uma planta? E é isso que nós vamos conhecer agora. Vamos começar por essa daqui. Essa parte da planta, ela fica escondida no solo, numa parte que a gente não consegue ver. E ela é a raiz. A raiz, ela serve para duas coisas. Primeira coisa, ela sustenta a planta e ela puxa os nutrientes que estão na terra. O que é isso? O alimento necessário para a planta. Puxa para que a planta possa se desenvolver saudável. A segunda parte, é essa daqui, Daqui até aqui em cima, é a parte que a gente consegue enxergar. Alguns chamam isso de tronco, outros de talo. Mas o nome dessa parte aqui é o caule. O caule, ele leva os nutrientes que a raiz puxa para as folhas e serve para segurar o peso da planta. Se por acaso o caule for cortado, a planta, tudo isso aqui que fica na parte de cima cai. Ou então, se o caule morrer, a planta morre também. Depois nós temos as folhas. E para que é que servem as folhas? A gente vai ver daqui a pouco que as folhas servem, são muito importantes para a alimentação das plantas e são muito importantes porque é a partir delas que nascem as flores e os frutos. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre as flores, para que é que as flores servem. Elas são responsáveis por formar os frutos. Sem flor, uma planta sem flor é uma planta sem fruto, porque de dentro da florzinha é que nasce o fruto bem pequenininho que vai crescendo e fica grandão, E dentro do fruto ou da fruta, que às vezes a gente chama de fruta, nós encontramos as sementes. As sementes, elas são importantes porque quando a gente, planta elas ou quando elas caem na terra e recebem água, elas crescem e formam uma nova planta. Agora que a gente conhece um pouquinho sobre as partes da planta, que tal nós aprendermos algumas curiosidades sobre elas? Vamos lá? Que tal? Primeira coisa, vocês já pararam para se perguntar como é que a planta se alimenta? O que é que ela come? Será que ela come macarrão igual a gente? Ela come cuscuz? Feijão? Não. Eu já falei para vocês um pouquinho lá na imagem anterior, mas agora eu vou mostrar
bem direitinho o que é preciso para que a planta possa crescer, se desenvolver, ficar bonita. Qual é o alimento dela? Para a planta se alimentar, ela precisa de 3 coisas. Primeiro, o sol, depois a água e os sais minerais, que são os nutrientes que estão lá no solo. Vamos lá, tentar explicar como é que isso tudo funciona. A gente já viu que as raízes, elas puxam o que da terra? Isso mesmo, os sais minerais e a água. Elas puxam, o caule leva e esses nutrientes ficam aqui, nas folhas. E aí, onde é que entra o sol? A luz do sol bate aqui nas folhas. E quando mistura luz do sol, água e nutrientes, acontece uma coisa chamada fotossíntese. O que é isso? Essas 3 coisinhas se misturam e daí nasce o alimento da planta, que faz com que a planta cresça e fique saudável. Uma curiosidade. Vocês já pararam para se perguntar por que as folhas são verdes? Por que algumas folhas são verde clara e outras são verde mais escuro? Por que quando a folha está morrendo, ela perde a cor e fica meio amarelada e fraca? A folha é verde porque lá naquele processo que eu mostrei a vocês, de luz do sol, água e sais minerais, onde essa mistura acontece lá na folha e isso faz com que produza o alimento da planta. Essa mistura também serve para produzir a cor da folha. E o nome dessa cor, dessa tinta que a gente chama de pigmento, é chamado de clorofila. Então, o que é que acontece? As folhas que são verde escuros são aquelas que lá naquele processo de produção de alimento da planta receberam mais pigmento, mais cor. Já as folhas que estão morrendo, que estão perdendo a cor, estão ficando amareladas, esbranquiçadas, é porque elas estão perdendo a clorofila, elas estão perdendo a tinta, ou seja, essas folhas já não recebem mais a luz do sol, já não conseguem mais absorver, não conseguem mais puxar a luz do sol. Não é interessante? Vamos para a próxima curiosidade. O que é que vocês estão vendo aí? Uma menina cheirando um girassol. E parece que ela tá achando essa planta bem cheirosa, não é? Mas deixa eu perguntar a vocês. Será que todas as flores são cheirosas? E aí, o que é que vocês acham? Levanta a mão quem acha que toda flor é cheirosa. Agora levanta a mão quem acha que nem toda flor é cheirosa. E nem toda flor é cheirosa, tá, pessoal? Deixa eu contar um segredinho. Tem uma flor que eu não faço a menor ideia do nome dela. O nome é bem esquisito. É essa flor que tem aqui, E por sinal, ela é uma flor bem grandona, viu? Não é só a foto, não. Ela é bem grandona. E essa flor não é nada cheirosa. Segundo o que eu pesquisei, essa flor tem cheiro de carne podre, ou seja, de carniça. Deve ser uma fedentina triste. Mas a gente não sabe por que isso existe, não é verdade? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Corram lá para pegar lápis, borracha, lápis de pintar, tesoura, cola, que daqui a pouco eu volto para explicar as atividades.